A graça e a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos nós, que Ele possa falar a cada coração aqui, pela graça dEle. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos ouvir o que Jesus ensinou aos seus discípulos e vai ensinar os discípulos dEle aqui do século 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos a partir do verso 5, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a teu pai que está em secreto. Então, teu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor ensinou os teus discípulos a orarem. Que o Senhor possa ensinar-nos aqui também. Nessa noite, o Senhor possa transbordar no nosso coração esse desejo por falar contigo e sabendo que o nosso Pai que está em secreto nos ouve, nos recompensa e nos abençoa. Nos ensina, Senhor, a nos aproximar de Ti como um filho se achegando ao Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Glória a Deus. Bom, queridos, aqui nós vemos Jesus ensinando algo muito importante na vida espiritual, né, do ser humano. E não é, queridos, é importante a gente saber disso, não é um ritual, não é algo que você deve tratar como algo muito mirabolante. Porque isso é um problema, quando as pessoas encaram a oração como algo muito mirabolante. Não, isso dificulta a aproximação. Trate a oração como um filho se aproximando do pai. É uma conversa, é um relacionar-se. Assim como você conversa com seu pai, com a sua mãe, da mesma forma, você chega e conversa com teu pai. E aqui Jesus ensina os discípulos a orarem, a conversar com Deus. Lá em Lucas capítulo 11, onde esse texto é repetido, esse ensino vem porque os discípulos chegam a Jesus e dizem: Mestre, nos ensina a orar. Porque é um pedido mais do que sensato, né? Porque se estão caminhando com Jesus, e Jesus está nos ensinando a aproximar do Pai cada vez mais, isso é algo que nós precisamos aprender. E nós vamos ver que os ensinos de Jesus aqui sobre oração quebra muitos paradigmas, muitas formas que nós oramos. Jesus nos ensina, às vezes, o oposto. Nos ensina algo bem diferente, muito mais profundo e muito mais lindo. Vamos ver como Jesus ensina e como ele ora diferente de muitos de nós. Bom, primeiro, a oração é algo muito importante, né, queridos, na vida do cristão. Né? O apóstolo Tiago diz: vocês não têm porque não pedem. Então é importante você se achegar a Deus e pedir a Ele ajuda, pedir a Ele um auxílio, pedir a Ele uma proteção, pedir a Ele uma orientação. A Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá livremente. Ele quer nos ajudar a viver uma vida reta, uma vida boa, uma vida confortável, porque, novamente, Ele é um Pai. Vocês não têm porque não pedem, então peçam. Em Tiago capítulo 5 ele diz: há entre vocês alguém sofrendo? Então ore.
Essa é a resposta que nós temos que ter diante da dor, queridos, diante do problema. Em vez de murmurar, em vez de se rebelar, ou em vez de se deprimir, ou em vez de se irar contra Deus, não. A nossa resposta diante da dor é: ore. Está entre vocês alguém sofrendo? Então, ore. Essa é a nossa resposta diante da dor. Alguns princípios aqui diante da oração que Jesus nos ensina antes de chegar no Pai Nosso. Ele diz: não orem como os hipócritas, porque eles vão nas sinagogas, vão nos locais públicos e transformam a oração num grande espetáculo, para que todos os elogiem, todos os aplaudam, para que todo mundo diga: olha como é santa aquela pessoa. Não, queridos, oração não pode ser algo teatral, não pode ser algo para se exaltar, porque isso quebra, né, o espírito, o sentido da oração, porque o sentido da oração é você e Deus, é você conversar com Ele. Então, que seja algo simples, algo bonito e algo de proximidade entre o Filho e o Pai. E depois ele diz: quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, porque ninguém gosta disso, queridos. De novo, Deus é uma pessoa. Temos que, às vezes, quebrar essa ideia de Deus como uma divindade distante e lembrar que Ele é uma pessoa. Imagine uma pessoa chegar para você e ficar repetindo o mesmo texto decorado. Não, não é assim que nós devemos se aproximar de Deus. O texto aqui, no grego, está escrito, essa repetição é a palavra para gagueira. É como se a pessoa ficasse gaguejando, sem sair daquilo. E isso não é o desejo de Deus para conosco, né? Quer que a gente tenha uma conversa mais natural, mais simples, mais descontraída, menos formal. É isso que Deus quer, um relacionamento menos formal. Se você chega diante de Deus com todo um protocolo, toda uma rigidez, não, queridos. Seja algo mais natural de um filho para com o pai. Jesus fala também: olha, tem os seus momentos em que você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. Por quê, queridos? Isso é muito importante, porque o ser humano, na hora que ele vai deitar, na hora que ele entra para o quarto, ele tem aquele momento, né, onde ele pensa sobre o dia, onde ele pensa sobre a vida, onde ele analisa os projetos que ele tem, os sonhos que ele tem, o que ele precisa fazer. E nesse momento que você está com tudo isso, né, pensando em tudo isso tudo está brotando do coração, Jesus diz: olha, pega tudo isso que está brotando e mostra, e apresenta isso diante do Pai. Coloca diante dele, fala: Pai, eu preciso do Senhor em relação a tudo isso. Esses meus sonhos, essas minhas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios. Apresenta a teu Pai que vem em secreto. E qual a conclusão que Jesus diz? E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensa.